Queridos, eu não sei como categorizar a reflexão dessa manhã, porque eu acho que eu não sei se dá para categorizar como uma pregação, mas eu trago no coração um conteúdo bíblico que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero começar então pela primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Nessa manhã eu trago comigo uma grande preocupação, porque eu acho que o meu grande papel como pastor, como pregador, é preparar você nessa vida para a outra vida. Eu acho que a minha grande responsabilidade diante de Deus é preparar você nessa vida para a outra vida. A vida na terra é importantíssima. Tem livros na Bíblia que nos ensinam a viver na terra. O livro de Provérbios é um livro que nos ensina como viver bem na terra. Mas, sobretudo, a grande promessa da Bíblia é uma promessa para outra vida. Então eu quero saber nesta manhã como está você diante de Deus para outra vida. Porque a nossa vida aqui sobe a 70 anos, em havendo vigor, a 80, o que passa disso é canseiro e enfado. Mas e a vida eterna? E o pós-morte, que se dá de maneira infinita? Depois dessa vida, nós só temos outros dois lugares para passar a eternidade, ou no céu ou no inferno. E como é que está a nossa vida com respeito a essa outra vida que é sobremodo importante? Então eu quero convidar você a ler comigo, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pai, nesta manhã, o meu grande objetivo é preparar estes amigos, estes irmãos que estão aqui para a outra vida. Deus, dá-me graça por meio do Teu Espírito Santo, para que isso aconteça por meio da operação sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém, amém. Queridos, há uma pergunta ensinada pelo movimento do evangelismo explosivo, que é a seguinte: vamos imaginar que você tenha morrido, e a sua alma então compareça diante de Deus, e Deus então olhe para você e lhe pergunte: por que Marcelo? Ou por que Wellington? Ou por que Irani? Ou por que Sueli? Ou por que Patrick? Não é? Coloca seu nome aí. E Deus então lhe dirigisse essa pergunta: por que deveria eu deixar você entrar no meu céu? Imagine que você morreu, sua alma está diante de Deus, está lá nos portões dos céus, e Deus então lhe pergunte: por que deveria eu deixar você entrar no meu céu? E você poderia dar algumas respostas erradas para Deus. Uma resposta errada que você poderia dar seria a seguinte: Deus, eu
devo entrar no teu céu porque eu fui religioso. Todo domingo, às 8 horas da manhã, eu estava lá no templo. Eu guardei dias sagrados, não é? No calendário da religião. No sábado eu não fazia nada. Ou no domingo eu era Caxias. Eu devo entrar no teu céu porque eu participei da ceia. Eu devo entrar no teu céu porque eu fui membro da escola bíblica dominical. Eu devo entrar no teu céu porque eu tinha até uma posição sagrada para falar contigo, eu me ajoelhava, só orava ajoelhado. Eu sou religioso, eu era religioso. Guardei ritos, guardei dias sagrados, fiz dietas espirituais, subi escadas de joelhos, paguei promessas, fiz votos, eu era religioso. Eu fui membro de uma igreja, alguns poderão dizer, eu fui membro da Igreja Batista, fui membro da Igreja Assembleia de Deus, eu fui membro da Igreja Católica, eu fui membro da Igreja Presbiteriana, eu fui membro da Igreja Quadrangular, eu fui religioso. Usei roupas religiosas. E Deus diria simplesmente assim, resposta errada. Mas um outro poderia dizer assim, Deus, eu deveria entrar no teu céu porque eu fiz boas obras. Ajudei naquele abrigo de crianças abandonadas, crianças órfãs. Eu devo entrar no teu céu, meu Deus, porque eu levei pão com manteiga, café com leite nos hospitais de manhã para ajudar as pessoas que estavam lá naquela fila para pegar uma senha e poder ser atendido. Eu devo entrar no teu céu porque eu participei da campanha do Natal Solidário na Igreja Presbiteriana em dezembro de 2016. Eu dei frango. Dei arroz, comprei uma cesta básica inteira, devo entrar no teu céu, porque eu fiz muitas boas obras, ajudei velhinhos a atravessar a rua, dei comida para os moradores de rua, abri o meu lar e eu acolhi pessoas e cuidei delas, devo entrar no teu céu porque eu fiz boas obras. E Deus então diria assim, resposta errada. Mas alguém poderia tentar uma outra resposta e dizer assim, Deus, eu devo entrar no teu céu porque eu vivi uma moral irrepreensível na terra. Não fumei, não bebi, não ultrapassei sinais vermelhos no trânsito, fui exemplar. Tive uma moral e uma reputação ilibada. Nunca traí minha esposa, nunca deixei faltar comida para os meus filhos, paguei os impostos em dia, nunca dei cheque sem fundo, nunca atrasei minhas contas, nunca fiquei esperando, nunca abandonei as minhas faturas de cartão e fiquei esperando 5 anos para expirar a conta e eu ter crédito de novo. Não, sempre paguei minhas contas em dia, meu Deus. Uma moral assim, irrepreensível. Nunca fiz fofoca da vida de ninguém. Moral irrepreensível. E Deus então dirá, resposta errada. Por que deveria eu deixar você entrar no meu céu? Então, estas 3 respostas, porque eu sou religioso, porque eu fiz boas obras e porque eu tenho uma moral irrepreensível, são respostas erradas. Não dão a nenhum homem, a nenhuma mulher,
o acesso ao paraíso eterno. E há outras respostas que poderiam ser dadas. Mas eu quero, então, dizer a você o seguinte: a resposta que seria correta a Deus teria que passar necessariamente pela cruz de Cristo. Porque veja, nenhuma resposta será suficiente para Deus, para termos acesso ao paraíso, se não passar pela cruz de Cristo. Porque se alguma resposta valesse para Deus sem Cristo e sem a sua cruz, então a vinda de Jesus e a sua morte na cruz do Calvário seriam desnecessárias. Qual seria a resposta correta então? Seria: Deus, eu posso entrar no teu céu, porque o Senhor me amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, o seu Filho querido, para morrer numa cruz em meu lugar, para pagar a dívida dos meus pecados com o Senhor. E por causa da cruz dele, por causa da tua graça, do teu favor imerecido, é que eu posso então adentrar ao teu céu, ao teu paraíso. Mas Deus poderia ainda interrogar você com a seguinte pergunta: mas, e qual foi a sua atitude em relação ao que o meu filho fez na cruz? Como é que você se posicionou em relação à morte do meu filho na cruz do Calvário? E algumas respostas erradas também poderiam ser dadas. Tipo assim: Deus, o que o teu filho fez na cruz? Como é que eu me posicionei? Qual a atitude que eu tomei? Eu achei que o que o teu filho fez na cruz do Calvário foi um belo exemplo de altruísmo. Isso. Altruísmo. Ele morreu, um exemplo magnífico. E é isso. Resposta errada. Mas um outro poderia dizer assim: o que o teu filho fez na cruz, assim, eu achei que foi um modo diferente de morrer, por crucificação, só isso. Então, meu filho morre na cruz, e você então se posiciona diante da morte dele, achando que foi só um modo diferente de morrer. Uns morreram por assassinato, outros morreram por câncer, e o meu filho morreu por crucificação. Só isso. Resposta errada. Mas um outro então poderia dizer assim: como é que eu me posicionei diante da morte do teu filho? Eu achei que aquela morte de Jesus na cruz do Calvário foi uma espécie de sabotagem ao projeto dele. Seu filho tinha um projeto, só que aí os religiosos daquele tempo, com os soldados romanos, interceptaram o plano, pegaram Jesus e o crucificaram numa cruz. Então o que eu vi foi que o seu filho não conseguiu completar o plano porque foi sabotado. Deus diria esse: resposta errada. E outras respostas mais poderiam ser dadas a como cada ser humano se posicionou diante da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas qual seria a resposta correta? Deus está nos perguntando: meu filho morreu numa cruz, e como é que você se posicionou diante dessa morte?
E a resposta certa seria: eu criei na morte do seu filho como substitutiva. O seu filho, naquela cruz, morreu em meu lugar e pagou os meus pecados. Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa morte. Ele, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: carregando ele, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, Deus Pai, eu me posicionei diante da morte do teu filho, eu tomei a atitude de crer que ali naquela cruz o seu filho morreu em meu lugar, tomou sobre ele os meus pecados, rasgou o escrito de dívidas que constava na nossa relação, e agora, por causa da morte dele, tudo foi pago, tudo foi consumado, e eu agora estou de bem com o Senhor, e o Senhor já não me vê através do pecado, o Senhor me vê através da cruz do teu Filho Jesus. Mas veja, nós devemos nos posicionar diante da morte de Jesus Cristo, aplicando uma palavra: fé. Fé. É impossível se relacionar com Deus sem fé. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira... para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê. É impossível tomar sobre si os benefícios da cruz do Calvário, senão pela fé. A fé é o instrumento que abre as mãos para receber de graça o que de graça Deus nos dá. João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que não crê, permanece sobre ele a ira de Deus. Então veja, pensando na nossa relação com Deus hoje, no aqui e agora, enquanto nos preparamos para esse glorioso dia para alguns, e para esse terrível dia para outros, em que estaremos diante de Deus. Como é que a gente se prepara hoje, aqui agora? O que é que essa fé em Jesus e na sua morte deve mudar na nossa caminhada diária para nos preparar, para encontrarmos-nos com o Senhor Deus? O que essa fé deve alterar na nossa existência? O que é que essa fé deve implicar no nosso dia a dia? E aí eu quero dar um passeio pelas Escrituras Sagradas, mostrando como é que essa fé tem que trazer implicações para a nossa existência. Então abra sua Bíblia comigo, vamos passear pela Bíblia. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Essa fé em Deus, hoje, no aqui e agora, ela anda de mãos dadas com o arrependimento. Por que é necessário a gente fazer essa reflexão? Porque tem muita gente enganada, que diz assim: ah, eu tenho fé em Deus. Tem gente que diz assim: ah, eu creio muito em Jesus. Mas quando você olha para a vida dessa pessoa, a existência dela nega a confissão de fé que ela tem em Deus. A verdadeira fé, ela vai mudar
mudar a nossa história. E de que maneira? Então, em primeiro lugar, a fé vai andar de mãos dadas com o arrependimento na nossa vida. Marcos 1, versículo 15. Dizendo, palavras do Senhor Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Agora juntos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Você crê no Evangelho, Evangelho que não é uma teoria, Evangelho que é uma pessoa, Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Se você crê em Jesus Cristo, o arrependimento vai ser uma marca presente na sua existência. Você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para os seus pecados, você vai olhar para as manchas na sua história, você vai olhar para os seus maus feitos, você vai olhar para os caminhos errados que você tomou na vida e você vai dizer assim: que besteira que eu fiz. Eu insultei a santidade de Deus, eu manchei a glória de Deus com o meu pecado, isso não me pertence mais, isso traz dor ao meu coração, isso traz lágrimas aos meus olhos. A fé que eu digo ter em Jesus, ela vem acompanhada do arrependimento. Eu fiz, mas não quero fazer mais. Eu andei naquele caminho, mas não quero andar mais. Eu pensava dessa forma, mas agora eu penso diferente. Eu mudei de ideia. Eu tenho uma nova vida. Então o arrependimento está no bojo da fé. Mas ainda, em segundo lugar, essa fé que eu digo ter em Jesus desemboca no batismo. Marcos ainda, último capítulo de Marcos. Capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 16. Olha o que diz aí a palavra de Deus, palavras do Senhor Jesus. Quem crer e for... Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Veja, quem crer em Jesus, quem aplicar fé em Jesus, terá que em seguida dar um outro passo, que é o passo do batismo. Eu vou me batizar, eu vou assumir publicamente um relacionamento com Cristo. Eu vou confessar diante dos homens e dos anjos e dos demônios e da igreja e do mundo que eu agora pertenço a uma nova família, eu faço parte da família de Deus. Então quem diz crer em Jesus, mas vive retardando, postergando, adiando o batismo, tem algo errado, porque essa minha fé tem que desembocar num ato público de profissão, de exteriorização, de anúncio, de comunicação, de que agora eu pertenço à família de Deus. Mas em terceiro lugar, essa fé em Jesus e na sua morte, o que ela muda na nossa caminhada diária? Em terceiro lugar, a fé em Jesus nos leva a realizar as obras de Jesus. Abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 12. Queridos, a fé é o que a fé faz. A fé não tem vida própria. A fé tem vida nos seus atos. É por isso que Tiago, na sua carta, ele diz bem assim: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. As obras vão revelando a fé que temos em Jesus Cristo, ou não, não é? João 14, 12 diz assim, Jesus falando: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
Muita gente lê esse versículo e logo aplica esse versículo às obras sobrenaturais de Jesus, não é? Fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Aí o sujeito já pensa assim, nossa, Jesus curou cegos, eu vou curar milhares de cegos. Jesus curou leprosos, eu vou curar milhares de leprosos. Jesus ressuscitou mortos, eu também vou ressuscitar mortos. Mas eu queria que a gente partisse do chão sólido da vida, do dia a dia, as obras que Jesus fez. As obras de andar na vontade do Pai, as obras de andar em oração, as obras de andar se importando com os perdidos, de pregar o Evangelho, de sair anunciando um novo caminho. Quem diz ter fé em Jesus e no sacrifício que Ele fez na cruz, deve andar nos passos de Jesus, deve ter o mesmo sentimento de Jesus, deve seguir nas pegadas de Jesus. As obras que Ele fez serão reproduzidas por nós no dia a dia. Mas ainda em quarto lugar, o que essa fé em Jesus e na sua morte deve mudar na nossa caminhada diária? Em quarto lugar, a fé em Jesus nos redime dos nossos pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. Atos 10, versículo 43. Diz assim, dele, Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, essa fé que eu tenho em Jesus e na sua cruz, me redime dos meus pecados. Então, é impossível que uma pessoa tenha realmente aplicado fé em Jesus e continue a andar com a mente culpada, e continue a andar sobrecarregado, e continue a andar pesado, e continue a ter os fantasmas do pecado que cometeu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, ou na semana passada, e ficar com aquele peso, e ficar dizendo, meu Deus, o Senhor não pode me perdoar, isso que eu fiz foi muito grave, isso que eu fiz foi muito bárbaro, isso que eu fiz foi muito cruel. Não! A cruz de Cristo, o sangue dele derramado ali, é suficiente para perdoar todo e qualquer pecado. Então, quem tem fé em Jesus, anda sem culpa, anda sem pesos, anda sem bagagens. Quem diz ter fé em Jesus não aceita a acusação do diabo, que toda hora fala para você que você é indigno, que você não tem moral, que o último lugar que você deveria estar nessa manhã é aqui. Mas quem anda com Jesus Cristo pela fé, tem a certeza de que foi lavado e redimido pelo sangue dele, e que já não vive mais condenado pelo passado, porque é uma nova criatura, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E ainda em quinto lugar, essa fé que eu digo tem em Jesus e na sua cruz, me leva a vencer o mundo. Volte comigo agora para a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 5. A fé em Jesus nos leva a vencer o mundo. Primeira carta de João, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Como é que a gente vence o mundo?
Como é que a gente vence esse sistema diabólico, organizado, contra Deus, contra a sua igreja, contra o seu reino, por meio da fé? Como é que nós não nos deixamos sequestrar por esse sistema avarento, por esse sistema sedutor, por esse sistema vaidoso, por esse sistema maligno? Eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio que as palavras dele são verdades absolutas, eu creio que a vida dele é a única vida digna de ser reproduzida na minha. Eu creio que o modo de viver de Jesus é muito melhor do que o modo de viver dessa sociedade, que deu as costas para Deus, que vive para si mesma, que vive organizada para o comércio, que vive organizada para os prazeres, que vive organizada para o sexo desenfreado, que vive organizada para o hedonismo, que vive organizada tendo Deus, dinheiro como grande Deus. Eu vivo diferente disso, porque eu olhei para Jesus e o modo como ele viveu é um modo muito melhor do que o modo como a sociedade à minha volta vive. E eu encerro então essa reflexão dizendo a você o seguinte, que essa fé que nós aplicamos em Jesus e na sua cruz, ela nos traz a paz que tanto buscamos na relação com Deus. Veja comigo Romanos capítulo 1, versículo 2. Olha comigo Romanos 5, versículo 1 e 2. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando eu lanço uma pergunta como essa, por que deveria eu, Deus, deixar você entrar no meu céu? E esta pergunta então gera um mal-estar em você. E essa pergunta então gera um sentimento ruim em você. Eu lhe pergunto, por que deveria eu deixar você entrar no meu céu? E essa pergunta então mexe com a sua consciência e gera um mal-estar terrível. Tem algo errado com respeito à sua fé. Porque nós não temos medo de um amigo. Nós não temos medo do nosso Pai celeste. Pelo menos não podemos ter. E aí há um problema aí. Que problema é esse? Aonde se encontra o problema? Na fé. Porque diz o texto, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Deus então me pergunta, por que deveria eu deixar você entrar no meu céu? E eu fico em paz. E eu fico tranquilo.
E eu imediatamente sou levado à cruz de Cristo. E entendo que essa cruz é a chave de acesso ao novo céu. Aliás, algo que eu acho lindo, eu li agora há pouco para vocês, 1 Pedro 2:22, carregando ele mesmo sobre o madeiro, não é? Madeiro. Lá em Apocalipse, capítulo 22, diz assim: e terão acesso à árvore da vida. No grego, a palavra madeiro e a palavra árvore estão ligadas à mesma palavra, à mesma raiz. E não é só uma questão semântica, gramatical. É também uma realidade espiritual. Para que um dia a gente tenha acesso à árvore da vida, é necessário antes a gente passar pelo madeiro da cruz. Todo aquele que passa pelo madeiro da cruz terá acesso então à árvore da vida. Que você nessa manhã tenha paz para poder dizer assim: Deus, devo eu entrar no teu céu, porque pela graça eu fui salvo, mediante a fé, e isto não veio de mim mesmo, isto veio do Senhor como dom, como presente da tua parte. Que você esteja sempre preparado para aquele glorioso dia, porque a vida na terra é uma preparação para a vida no céu. Vamos ficar em pé? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus bendito, Deus gracioso, o Deus maravilhoso. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. A paz com Deus vem por meio da fé que abre os nossos olhos para a justificação que nos foi outorgada, dada, ministrada por meio da cruz de Jesus. O seu sangue derramado ali perdoou todos os nossos pecados, nos justificou, nos tornou justos diante de Deus. Feche os seus olhos. Você está preparado para morrer? Você está preparado para se encontrar com Deus? Se hoje fosse o último dia da sua vida, você poderia dizer como Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se você não está preparado, esse é o momento de você se preparar. E a gente se prepara por meio da fé. Quem crê, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Em verdade eu vos digo, quem crer e for batizado será salvo. Quem crê tem a remissão de pecados. Pai, nesta manhã, nós nos pomos diante desta reflexão, porque não podemos viver, Deus, a vida terrena, baseada apenas em valores terrenos, e preocupados apenas com as coisas desta vida, porque tudo passa, Deus. E quando morremos, nada levamos deste mundo, porque nada temos trazido para ele. Deus, e nós sabemos que o Senhor enviou o teu Filho, e o teu Filho veio a esse mundo com uma missão, ele veio buscar e salvar o perdido. O teu Filho veio nos preparar para a vida eterna. O teu Filho veio nos dar a vida eterna. O teu Filho veio nos reconciliar com o Senhor,
porque estávamos em inimizades com o Senhor por causa do pecado. Ó Deus, agora aqui no templo, ou aqueles que estão assistindo essa mensagem pela internet, se alguém, meu Deus, ainda não está preparado, não está confiante, que nessa hora, meu Deus, o Senhor possa dar a ele, dar a ela o dom da fé, porque pela graça nós somos salvos, mas nos apropriamos dessa graça mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom do Senhor. Derrama o dom da fé agora, Pai, para que ninguém viva assombrado pelo pecado, pela culpa, pelas acusações do diabo, mas que cada um aqui, Deus, possa ter essa fé que vence o mundo, essa fé que vence o diabo, essa fé que vence a carne, essa fé que é transcendental, esta fé que nos faz crer no sacrifício do Teu Filho, como uma morte substitutiva em nosso lugar, e nos abriu um caminho glorioso para o Senhor. Pai, que ninguém viva em cima do muro, mas que todos quantos estão aqui, possam entender que essa fé tem desdobramentos na vida no aqui e agora. Essa fé nos leva a um amor genuíno, essa fé atua pelo amor, diz a Tua palavra, esta fé, meu Deus, gera em nós santidade, essa fé nos faz olhar para o autor e consumador dela, Jesus Cristo, essa fé nos leva a reproduzir as mesmas obras que o Teu Filho fez na terra, essa fé é o escudo com o qual podemos neutralizar todos os dardos inflamados do diabo, esta fé nos faz, meu Deus, apropriar das Tuas bênçãos também para esta vida, ó Deus, mas sobretudo nesta manhã, o que nós queremos é ter o nosso coração preparado para nos encontrarmos com o Senhor. A Tua palavra diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Tua palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus, que o nosso coração esteja no Senhor e que nós possamos um dia, por meio deste sacrifício de Cristo, adentrar os portões celestiais, recebidos pelo Senhor com teu abraço eterno. Que assim seja, e essa é a nossa fé na tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito nos levem em paz hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe.